Sejam bem-vindos todo o público do Futebol de Bolso, mais num episódio do podcast Camilo Sem Fronteiras. E hoje vamos falar de um clube grande, mas não estou a falar dos três grandes, porque o clube grande nem sempre ganha troféus, nem sempre joga a Liga dos Campeões e nem sempre gasta 50 milhões num jogador. O clube grande é um clube com adeptos, com história e com, sobretudo, massa ou digamos, povo que representa. Neste caso, estou a falar do povo do Barcelos. Por isso, tenho um prazer de falar com o Pedro, administrador da página Gil Vicente Info no X e no Instagram também. Seja bem-vindo, Pedro, e vamos começar a nossa entrevista pela pergunta bastante geral. Qual seria a tua avaliação da época do Gil? Pronto, obrigado Camilo por me teres convidado, é um prazer estar cá. Assim, de forma geral, a época do Gil eu acho que foi mediocre, razoável. Não é uma época que possamos dizer que foi muito positiva, porque eu acho que toda a gente esperava um bocadinho mais. Não digo que a época foi má, porque o Gil conseguiu alcançar o objetivo principal, que era a manutenção, mas eu acho que esse objetivo devia ter sido alcançado com maior antecedência e, acima de tudo, com maior tranquilidade, porque eu acho que este ano a Liga Portuguesa teve uma qualidade abaixo da média dos últimos anos, sobretudo nas equipas de fundo da tabela, e os próprios pontos mostram isso, porque a equipa, eu já não me lembro ao certo quantos pontos o Estrela conseguiu, mas eu acho que eles conseguiram a manutenção com menos de 32 pontos, portanto muito abaixo da média dos últimos anos, e acho que o Gil devia ter feito uma época mais tranquila na Primeira Liga, até porque tem condições para isso. A própria direção do clube assumiu que a época não foi muito positiva, devíamos ter feito melhor, quem sabe até terminar na primeira metade da tabela, mas pronto, deu para conseguirmos o objetivo da manutenção. Portanto, não é uma época má, é uma época que devia ter sido algo melhor. Prontos, nós na Taça de Portugal, aí sim fizemos uma campanha boa até, chegámos pelo segundo ano consecutivo aos quartos de final. Pronto, fomos eliminados pelo Sporting, eram favoritos apesar de terem aquela razia no plantel cheio de lesões. Tivemos a 3 cm de levarmos o jogo ao prolongamento e depois ninguém sabe o que é que podia ter acontecido. Portanto, na Taça acho que a campanha foi positiva. No campeonato devíamos ter feito melhor sobre tudo isso. E em relação aos treinadores, a época começou com o José Marrecos, praticamente nem começou porque saiu antes do começo. Entrou Bruno Pinheiro, foi despedido depois de 4 derrotas, e depois César Peixoto. Achas que foi uma boa escolha da direção? É complicado comentar sobre os treinadores porque tivemos uma época mesmo muito atribulada nesse quesito. Primeiro começando com o José Marreco, acho que ninguém estava à espera que ele, a um dia do primeiro jogo oficial, saísse do clube. E aí a direção ficou um bocadinho... fica num papel inglório, porque arranjar treinador logo à entrada do campeonato é complicado, porque perde-se uma pré-época toda de trabalho, o treinador tem que assumir já com a época a decorrer e as coisas ficam mais complicadas. Então Zé Marreco saiu, ele lá atrás suas razões, acredito que tenha sido por divergências com a direção, sobretudo na construção do plantel. Acredito que estivesse ligado sobretudo à saída do Gabriel Pereira, o nosso antigo central. Prontos, e nós temos tido muitos problemas nos últimos anos em termos a continuidade de treinadores. Desde o Ricardo Soares, que saiu para o Egito, nenhum treinador do Gil consegue passar de uma época para outra. Depois foi o Daniel Soares que não continuou. Daniel Sousa. O ano passado aconteceu a mesma coisa, teve que vir o Vítor Campelos, e agora a mesma coisa com o José Marreco. Portanto, nenhum treinador consegue ter essa continuidade no nosso clube, infelizmente. Prontos, e aconteceu mesmo esta temporada. Tivemos esse revés no início do ano, mas acho que o Pinheiro teve um excelente início, porque esteve ali 5, 6 jogos sem conseguir perder, e fez uma primeira volta muito positiva, na minha opinião. O clube fez uma primeira volta muito tranquila, e eu acho que ninguém estava à espera do que ia acontecer na segunda volta, porque o Gil vence o Porto, consegue em janeiro, dezembro, logo 20 e tal pontos, e todos pensávamos que íamos fazer uma época minimamente tranquila, só que o que veio depois foi catastrófico. O clube perdeu 3 jogos seguidos, foi contra o Famalicão, Estoril e Braga, e acho que não merecia ter perdido, pelo menos contra o Estoril, porque teve 3 golos anulados. Contra o Braga tivemos um jogador expulso logo ao quarto de hora de jogo,
e contra o Famalicão sim, eles foram superiores e pronto, essas 3 derrotas acho que pesaram e o Bruno Pinheiro acabou por sair, acredito eu, por decisão própria e até porque saiu o Gubane, que era uma peça muito importante do clube e que deu-nos estabilidade para termos feito uma primeira volta muito boa. E pronto, acredito que isso tenha pesado no Bruno Pinheiro, essa saída do Gubane, para ele ter saído, visto que o plantel também não tem qualidade suficiente em algumas posições. E eu acho que o Gil depois tentou que o treinador interino, o João Pedro Pinto, se eu não estou enganado, tentasse assumir até o final da época, só que o César Peixoto foi despedido do Moreirense e lá o Gil aproveitou essa oportunidade para trazer o César Peixoto, que é um homem que já tem experiência na Primeira Liga, que já esteve cá como jogador, aliás até acabou cá a carreira. Portanto, acho que foi dentro dos nomes possíveis e pelo contexto era se calhar o melhor nome, porque sinceramente eu não estava a ver outro treinador que fosse assumir o Gil. Falou-se no Armando Evangelista, mas ele não aceitou, normal, não é? Porque é difícil assumir um Gil que não ganhava há 5, 6 jogos e ter aquele peso de descer o clube. Podia acontecer, obviamente. Mas dentro dos nomes possíveis, acho que o César Peixoto foi uma boa escolha. Veremos, espero que continue, no sentido em que acho que temos de ter continuidade. Não sei se vai fazer um bom trabalho, mas isto de trocar treinadores em todos os meses de agosto não dá para gerar continuidade e isso acho que nos tem afetado nestas épocas na Primeira Liga, nas últimas sobretudo, que a equipa anda um bocadinho tremida em certas fases da época e espero que este ano finalmente tenhamos um ano mais tranquilo, sem estar aqui com a calculadora na mão a ver se vamos descer ou não. Esperamos que sim. E achas que o sistema de jogos escolhido pelo César Peixoto foi apropriado para a equipa que tem? Acho que sim, Camilo, porque eu não sei se te lembras, mas o Bruno Pinheiro na sua fase final chegou a jogar com o Morigban ali quase numa linha de 3, só que com a saída dele ele ainda tentou usar depois o Facundo Cáceres nessa posição, só que são jogadores com características muitíssimo diferentes e acabou por voltar a jogar naquele 4-2-1-3, ali com o Fujimoto mais adiantado no meio campo. E dentro das características, acho que é o melhor sistema para o Gil jogar. Não concordei foi com o César Peixoto logo no início ter colocado o Fujimoto a jogar encostado à direita, porque eu acho que aí não tem sentido nenhum jogar, até porque o meio campo do Gil, esta época, não foi um meio campo que tinha muitas soluções. Felizmente o Bamba e o Cáceres conseguiram assumir aquele papel de duplo pivô, mas depois tínhamos algumas dificuldades em segundas linhas, sobretudo. Portanto, puxar o Fujimoto para a direita, tínhamos que obrigatoriamente jogar com outro jogador nessa posição, ou o Santi Garcia, ou chegou-se a jogar com o João Teixeira. Apesar de eu gostar muito do Santi Garcia, não faz o papel do Fujimoto, como é óbvio, naquela posição do terreno. Muito menos o João Teixeira, que teve uma época muito abaixo de esperado, na minha opinião, e nós já vamos falar sobre isso, mas para mim foi uma das maiores decepções da temporada, mas de resto acho que o César Peixoto escolheu bem o sistema. Era impossível voltar a jogar naquela dinâmica que jogávamos com o Mori Guban, porque não temos jogadores com essas características. O Mori tinha uma característica única, mas acho que conseguimos, sobretudo no final da época, assentar as ideias do César Peixoto e a equipa começou a pontuar. Esperemos que isso gere essa continuidade, porque o início também foi um bocadinho intermediário. Ele não conseguiu sequer pontuar nos primeiros jogos. Aliás, pontuou com o Estrela Amadora, mas depois não consegue ganhar. Mas a equipa, depois da vitória do Bessa, também teve assim, uma injeção de confiança e conseguiu fazer um bom final de temporada. E quem foi, na tua opinião, o MVP da época do Gil? Melhor jogador do Gil? Eu acho que essa é a pergunta mais fácil de responder. Tu deves estar de acordo comigo. É o Félix Correia, obviamente. Porque acho que foi o jogador mais constante, acima de tudo, porque o Gil teve jogadores com bons momentos. Podemos já falar do Fujimoto, que faz um início da época soberbo, logo com 5 golos nas primeiras 8 jornadas e para aí 4, 3 assistências, mas depois apagou-se muito na segunda metade da temporada, também devido ao momento da equipa. Lá está, a equipa está num mau momento, os jogadores também não conseguem sobressair, mas eu acho que o Félix Correia teve essa constância de início ao fim da época e deu-nos muitos pontos também, pontos importantes.
e lá está, fez uma época muito boa, 10 golos. Acho que já há algum tempo, desde o Fran Navarro, se não tenho erro, que um jogador de gelo não conseguia pelo menos uma dezena de golos numa temporada, portanto é um número importante. E lá está, o Félix é um extremo e é um jogador cheio de talento. Acho que é a época da afirmação em Portugal, depois de uma época boa no Marítimo, uma época passada no Gelo também foi boa, mas faltava esta época que ele se afirmasse mesmo como figura de uma equipa, como o Gelo, e acho que tem tudo para dar o salto no futuro. É um jogador com muito talento e também com uma entrega muito grande. É dos jogadores do Gil que mais se entrega ao jogo. Corre sempre ativo durante o jogo, do primeiro ao último minuto. Normal que sais mesmo muito cansado de todos os jogos, mas é um jogador que dá tudo. E eu acho que qualquer adepto do Gil tem a mesma opinião. Félix Correia, de longe, o melhor jogador da temporada. Não sejam rosas, o Fujimoto, sobretudo pelo seu início de temporada, depois apagou-se muito. E depois há jogadores que não dão tanto nas vistas, como o Facundo Casas, que também fez uma época muitíssimo regular, apesar de ter tido aquela lesão que o afastou durante a primeira volta da temporada inteira, mas é um jogador que informa, consegue voltar o ritmo do jogo do Gelo e espero que para o ano esteja apto. Ele já renovou, espero que para o ano ele esteja apto para jogar. O meio campo do Gelo vai ter muita qualidade, felizmente, para o ano, portanto... a ver, vamos. E um jogador de desilusão da época 24-25? Aí já é mais difícil escolher um por mais razões, porque eu acho que alguns jogadores. Eu já tenho aqui a minha resposta formulada, mas antes de falar desse, vou falar de algumas desilusões. O Sandro Cruz, na minha opinião, porque era um jogador que veio do Chaves, já tinha experiência de Primeira Liga, mas a primeira volta dele foi muito má, aqui em Barcelos, cometeu muitos erros que custaram pontos ao Gelo. Eu dou exemplo, por exemplo, do jogo Casa Pia, que nós tínhamos um jogo completamente controlado a ganhar 1-0 e ele comete um penalti completamente infantil ao minuto 85 que acabou por nos custar 2 pontos. Também é um jogador que cometia muitos erros defensivos, era facilmente ultrapassado, sobretudo havia bolas, por exemplo, cruzamentos. O Gil sofreu muito gols de cruzamentos, a maior parte deles eram nas costas do Sandro Cruz, porque era um jogador que parecia que desligava em certos momentos do jogo, mas ele depois foi assentando. Não digo que foi uma época positiva, longe disso, mas a segunda metade de época do Sandro Cruz é muito melhor da primeira. Não quer dizer que isso seja positivo, porque a primeira metade foi muito má, mas não é para mim a desilusão da época, porque acaba por fazer um final de época mais razoável, apesar de não ter jogado tanto, até porque o Mutombo passou a jogar a lateral esquerdo, mas acaba por não ser para mim a desilusão do ano. Também podia incluir aqui o Jesus Castilho, o nosso médio defensivo, até porque é internacional por ano, custou-nos assim um bom dinheiro e é um jogador que não está em forma, notava-se, é um jogador que não está bem com ritmo e acabou por nem ser sequer a opção para o César Peixoto nos últimos 10 jogos, nem foi convocado sequer e já está de malas feitas, vai sair. Mas para mim a grande desilusão é obviamente o Jordi Mabola, o nosso extremo direito. Nós tivemos muitos problemas nessa posição, até porque não temos um jogador claramente diferenciado nessa posição. Tivemos o Bermerro, que veio no mercado de inverno, o Diego Colado, que também não serviu. Às vezes o Tijani e o Félix jogavam naquela posição, mas também não resolviam o problema, até porque são dois extremos esquerdos, sobretudo. E esperei que o Mabola fosse mostrar mais, até porque veio tem escola de Barcelona, jogou no Mónaco, era internacional pelas camadas jovens pela seleção de Espanha, e um jogador com este currículo, normalmente em Portugal, consegue se dar bem neste contexto. Vemos isso, por exemplo, no Arouca, ou o Bizela também já chegou a apostar nesse tipo de jogadores, com escolas assim de clubes grandes, que chegam cá a Portugal e normalmente conseguem fazer boas temporadas. O Mabola foi um tiro ao lado completo, porque é um jogador que parece que já está em final de carreira e não quer nada com futebol. Não consegue entregar nada ao jogo, assim, é um extremo um bocadinho atípico porque ele não tem chegado à área, sobretudo, ele faz poucos remates. Em termos de dribles, a sua taxa de sucesso é muito fraca mesmo, é cerca de 20 e tal %. Eu estive a ver isso ontem. E mesmo defensivamente não é um jogador que ofereça muito à equipa, portanto acaba por ser uma nulidade ter o jogador em campo, e nota-se mesmo que é um jogador que não está motivado, que não tem ritmo, que não se entrega ao jogo, e foi para mim a desilusão, até porque chegou a jogar várias vezes, sobretudo com o Bruno Pinheiro,
mas foi mesmo um tiro ao lado. Eu espero mesmo que ele não continue em Barcelos, ou se continuar, pelo menos muda a atitude, porque era menos um, vamos ser honestos, era um jogador que não oferecia nada à equipa e mesmo é curioso porque os barcelenses são pessoas assim muito calminhas, sobretudo no estádio. Eu não me lembro de ver um jogador tão assobiado pela nossa massa adepta como era uma bola. Portanto, eu acho que cá a opinião é unânime que ele foi o pior jogador da temporada, a desilusão, tudo o que lhe queira chamar, porque foi mesmo muito mal. E a melhor contratação do Gil? Isso também é uma boa pergunta, porque eu não quero estar aqui a incluir os emprestados que tínhamos ano passado, o Bebano, o Félix Correia, porque já estavam cá. E é uma pergunta boa, porque eu acho que nenhum jogador que nós contratamos este ano teve assim grande destaque. Lá está, há aqueles jogadores que jogam bem, como eu falei do Cáceres, que não têm aqueles holofotes em cima, que são mais discretos. E para mim pode ser um dos jogadores que podem ser incluídos nesta pergunta, porque o Cáceres fez uma época muito boa. E também podia incluir o Mohamed Bamba, que sobretudo pela segunda metade da temporada, sobretudo, não, porque ele só veio na segunda metade da temporada mesmo. E não deixa de ser um bocadinho curioso, porque ele vem naquele negócio de Gubane, quase ali um jogador para tapar o buraquinho que ele deixava. E acaba por ser uma grande surpresa, porque era um jogador que tinha cerca de 10 minutos na Liga Francesa, jogava na equipa B do Stade de Reims, e acaba por ser um médio que veio dar muita qualidade ao meio campo do Gil. Mas assim, olhando para um todo, se calhar o Facundo Cáceres, porque nenhum jogador que o Gil contratou este ano teve aquele destaque muito grande. E lá está, como tu disse, o Facundo Cáceres, apesar de não ser aquele jogador que seja falado, para mim foi a melhor contratação do Gil, ainda mais que agora ele renovou, porque ele só tinha contrato de um ano. Portanto, para mim é o Facundo Cáceres a melhor contratação deste ano. Achas que a saída de capitão Ruben Fernandes vai desestabilizar a equipa? E a segunda questão, quem vai ser o próximo capitão do Gil? Eu acho que sim, porque o Ruben Fernandes, pelo menos numa fase inicial, porque o Ruben Fernandes já estava cá desde 2019 e já era quase mobília da casa, e é normal que a saída daquele jogador que foi sempre regular, o Ruben Fernandes fez sempre acima de 30 jogos por época cá, apesar da idade, e quando as coisas apertavam era aquela voz de liderança e experiência, e acredito que a saída dele se possa fazer sentir um bocado. Nós também tínhamos o Brian Araújo, que era o nosso guarda-redes suplente, que também estava cá há muito tempo e era o nosso vice-capitão, e a saída dele também pode destabilizar um bocadinho aquele balneário. Não digo que vai faltar ali uma referência, mas acredito que o plantel estranha a falta daqueles dois jogadores. O novo capitão, em princípio, e se não sair, esperemos que não saia, vai ser o Zé Carlos, porque também já conhece muito bem o Gil, tem vindo em Barcelos, e acho que vai conseguir levar esse legado do Ruben Fernandes com ele na braçadeira. E acho que é um bom capitão para o Gil, e isto lá está, se não sair, porque falou-se do interesse do Vitória Sport Clube, e eu acho que perder os 3 capitães do clube numa janela era um bocadinho mau, porque depois lá está, o clube perde completamente as referências. É porque nós tínhamos o Ruben Fernandes como capitão, depois o Brian como vice-capitão e o Zé Carlos como o terceiro capitão de equipa. Aliás, eu nem sei quem é o quarto. Se o Zé Carlos sair, acredito que a braçadeira passe para o Jonathan Boato, ou se o Josué Sá a jogar, passe para ele também. Mas acredito que se o José sair, passa a ser o Boato, mas espero que não saia, porque é um jogador que já está em Barcelos desde 2021, com aquele ano, tirando aquele ano que ele faz meia temporada no Ibiza, mas que conhece bem a casa, já está habituado à realidade do clube. Portanto, eu acho que se ficar, será um excelente capitão, e o clube acaba por ter um bom capitão no seu balneário. E quais são os principais pontos fracos do Gil? Em que posições o Gil deve fazer mais reforços neste verão? Assim, falando de posição a posição, que eu acho que é mais fácil, nós em termos de guarda-redes estamos um bocadinho necessitados de um guarda-redes, porque o Brian Araújo saiu, só aí já precisamos de um guarda-redes suplente, porque os nossos guarda-redes reservas, digo eu, a terceira e a quarta opção é o Milos Gordic, que veio da Sérvia, que acabou por não jogar, e também o
o guarda-redes do Sub-23, o André Picornel, que também não acredito que vai ser assim terceira opção. Acho que deve continuar no Sub-23. Portanto, eu acho que precisamos de um guarda-redes suplente e veremos se vamos precisar de um titular também. Eu acho que sim, eu acho que o Gil vai ao mercado para contratar um substituto para o Andrew. O Andrew entra no último ano de contrato e não acredito que vai ficar em Barcelos. Acredito que o Gil o vai tentar vender, até para conseguir algum retorno financeiro, porque senão sairá a custo zero. E acredito que nós vamos ao mercado por pelo menos um guarda-redes titular. Veremos se depois se o Milos Gordic ou se o Picornel vão servir como segunda opção, mas eu acho que o Gil vai ao mercado com guarda-redes. Aliás, já se falou do interesse do Iturbe, que é do Atlético de Madrid. Portanto, eu acho que a posição de guarda-redes é uma posição necessitada. Falando agora da defesa, começando pela lateral direita, se o Zé Carlos não sair, acho que cumpre e vai ser titular, obviamente. Mas fico na dúvida se o Mutombo, o Jonathan Mutombo, que é lateral direito de raiz, vai cumprir esse papel de reserva, até porque ele acabou a temporada a jogar a lateral esquerdo e não sei se o César Peixoto vai apostar nele para essa posição. Se o Mutombo for jogar sobretudo a lateral esquerda, o Gil fica necessitado de conseguir um substituto para o Zé Carlos na lateral direita. Mas isso é uma dúvida que só vamos tirar quando começar a pré-época e ver onde é que os jogadores vão jogar, porque uma coisa é ter que jogar com um jogador adaptado porque não há opções melhores, outra coisa é havendo opções melhores onde é que o jogador vai jogar. E usando o Mutombo como exemplo, podemos já falar da lateral esquerda, que é se calhar das posições mais necessitadas do clube, porque um clube que tem Sandro Cruz e Cazu como lateral esquerdo e tem que acabar a época como Mutombo adaptado é porque há algum problema na posição. E lá está, como eu já disse, o Sandro Cruz fez uma época muito, muito abaixo das expectativas, foi das desilusões da temporada, e eu acho que é um jogador que não cumpre para ser titular, como segunda opção, ok? Mas ser titular eu acho que é muito abaixo para o nível de Primeira Liga, e o Caso também acho que é um jogador que não cumpre esse papel como lateral esquerdo titular de um clube de Primeira Liga. Não digo que seja um mau jogador, não é, mas nunca para a primeira opção. Portanto, eu acredito até que o Caso saia nesta janela, por empréstimo ou definitivo, mas eu acho que precisamos de um lateral esquerdo que assuma mesmo a titularidade. Nós temos tido alguns problemas nesta posição desde a saída do Marinho, que curiosamente até acabou, ou vai sair do Braga, ou acabou o contrato, já não me lembro ao certo, mas precisamos mesmo de um lateral esquerdo, é a posição mais carenciada da nossa defesa. Em relação ao centro da defesa, sai o Rubén Fernandes, portanto sai um central que no papel era titular, mas o Gil acabou a temporada a jogar com a dupla Jonathan Boatti e Marvin Limbi. Se for esta dupla, perfeito. Eu acho que são jogadores que cumprem o papel. O Jonathan Boatti é um jogador super experiente, já jogou no Rio Ave, no Aves, está em Barcelos já há 2 temporadas, portanto cumpre perfeitamente o papel, é um bom central. Aliás, eu nunca percebo porque é que ele não foi aposta mais cedo, porque o Gil teve alguns problemas na defesa e acho que foi tardia a aposta no Boato, tal como no ano passado, que ele veio no mercado de inverno, foi aposta no final da temporada e cumpriu bem o papel. E este ano passa a ser quarta opção de central, que eu não percebo porquê, e acaba a época a jogar muito bem e não consigo mesmo perceber porque é que foi afastado tanto tempo da titularidade. E o Marvin Limbi é um jogador muito jovem, 22 anos, tem enorme potencial. Eu acho que, na minha opinião, é o melhor central do Gil Vicente, mas eu fico um bocadinho reticente com ele porque é um jogador que não consegue fazer 90 minutos e tem constantes problemas físicos. Por exemplo, no último jogo da temporada ele já vinha numa boa sequência e acaba por se lesionar, e espero que o jogador consiga ultrapassar esses problemas físicos, porque é claramente uma mais-valia e seria bom para o Gil ter esta dupla já bem definida no início da temporada. Quanto às segundas linhas, temos o Josué e o Diogo Costa, que veio do Sub-23 e acabou por fazer alguns jogos no final da temporada. Eu acho curto, nada contra o Diogo, mas não sei até que ponto ele consegue dar garantias. Espero que dê, porque é um jogador de Barcelos e acho que todos nós queremos ver os jogadores da formação a vingar no clube, mas eu acho também que o Josué é curto, porque apesar de ter sido titular a maior parte da temporada, eu acho que é um jogador que
que já não tem a capacidade para ser o central titular do Gil. Aliás, nós até sofremos alguns golos com culpas, digamos assim, dele, porque é um jogador que mesmo nos apoios se perde um bocado, e não acho que seja uma boa opção, até pela idade, 33 anos. Acredito eu que para estar no nosso balneário seja importante ter as figuras experientes, mas acho que precisamos de mais um central, sobretudo uma segunda linha, porque apesar de eu achar que as nossas duas primeiras linhas, neste caso os nossos centrais titulares, o Marvin Lima e o Boate, serem suficientes, acho que falta aqui um central suplente, que uma segunda opção claramente melhor, porque não sei se estas vão dar garantias. Prontos, passando para o nosso meio campo, eu acho que é a zona do terreno que nós estamos mais bem servidos. De longe, temos o Jonathan Bamba, Facundo Cáceres, Luís Esteves, que vai substituir o Fujimoto, espero eu, porque espero que ele desempenhe esse papel de 10, que esteja habituado a desempenhar esse papel de 10, porque tenho algumas dúvidas se ele se jogaria melhor a 8 ou a 10. A 8, aqui em Barcelos vai ser difícil, nós precisamos mesmo meio de um 10. Espero que o Luís Esteves consiga desempenhar esse papel. Se eu conseguir, acho que o nosso meio campo está fechado, porque Facundo Cáceres, Bamba e Luís Esteves dão garantias. É um meio campo de muita qualidade, assim para o nível médio do futebol português. E mesmo nas segundas linhas nós temos o Santi Garcia e o João Teixeira, que cumprem claramente o papel, são segundas linhas de muita qualidade também. O Santi Garcia fez uma época muito boa, o João Teixeira para mim foi uma pequena desilusão, mas também um jogador claramente, se estiver em forma, acima da média para o nível do nosso campeonato. Fiquei um bocadinho reticente ali na posição 6, porque nós temos o Bamba e não temos mais ninguém. Eu acho que precisamos aí de buscar um jogador. Veremos o Ron Wilson, bem de empréstimo do Chaves, que aí já pode cumprir esse papel como segunda opção. Acho que cumpre perfeitamente esse papel, mas eu acho que meio campo estamos bem fechados, e duvido que o Gil precise de fazer alterações nesta zona do terreno, mas se for para acrescentar qualidade, que venham eles, como é óbvio. Agora para o ataque, nós temos sobretudo extremos. O lado direito está carenciado, como eu já disse. Nós chegámos a jogar com o Tijani Touré, lá chegámos a jogar com o João Marques, até que depois veio bem emprestado, que já não está cá, o próprio Sérgio Bermerro, o Mabula e o Diego Colado. Portanto, quando jogaram para 5 jogadores nessa posição, e eu acho que nenhum cumpriu com excelência. Preciso de um jogador que chegue lá e que assuma. E eu estava na expectativa que fosse o Colado, Diego Colado, mas ele acabou por ser emprestado, e porque teve poucos minutos cá, e nós fomos buscar o Sérgio Bermerro. O Sérgio Bermerro acho que não é o jogador certo para assumir essa posição, pelo pouco que mostrou em Barcelos. Acho que é um jogador que é mais útil vindo do banco, não para jogar a maior parte dos jogos, 60, 70 minutos. E eu estava na expectativa que fosse o Colado, até porque é um jogador jovem, tinha bons números na segunda divisão espanhola. Aliás, faz-me confusão nós termos emprestado o Colado, que veio da segunda divisão espanhola, 22 anos, e buscar o Bermejo mais velho, que veio da mesma divisão e que tem um historial de lesões. Portanto, eu acho que foi um bocadinho sem sentido. Eu espero que o Colado consiga mostrar aqui o seu potencial, porque eu acho que é um jogador que tem capacidade para isso, e porque precisamos mesmo de um extremo direito que consiga assumir essa posição, porque, como eu já disse, o Jordi Babola não dá garantias, o Tijani Touré não é extremo direito, portanto, se o Gil ou se o César Peixoto achar que é curto, nós temos que ir ao mercado por um extremo direito. É urgente arranjar aqui um jogador. Se a solução já não estiver em casa, é urgente arranjar aqui um jogador que consiga assumir esse papel. No lado esquerdo nós estamos mais bem servidos, como é óbvio, temos o Félix Correia. Se ele ficar cá, perfeito, não precisamos ir ao mercado por ninguém. Temos também o Tijani, que consegue fazer bem esse papel. Portanto, acho que é uma posição que, se não houver saída, está fechada. A última posição, ponta de lança, aí já é mais complicado, porque temos o Pablo, é certo, mas nenhum jogador do Gil nesta posição conseguiu ter aquela constância. Nós começámos com o Aguirre, que marcou uns golinhos no início da temporada, e até pensei que ele fosse assumir esse papel de ponta de lança titular durante o resto do campeonato, mas teve uma quebra de rendimento muito grande, e depois nós começamos a jogar com o Caué depois chega no mercado de inverno
veio o Carlos Eduardo, que foi uma das nossas maiores transferências de sempre, vindo de Felgueiras, e no meio disto tudo apareceu o Pablo também, que lá marcou aquele gol ao Porto, e acabou por fazer um jogaço, um grande jogo, e acredito que isso tenha sido o tónico para ele ter continuado a jogar, e acabou por ser a nossa ponta de lança titular até o final da temporada, muito importante, marcou golos muito importantes, esse ao Porto, marcou contra o Nacional, na Choupana, sobretudo o hat-trick no Bessa, que nos deu uma vitória crucial, e acredito, ele vai continuar aqui no clube, muito em princípio, acredito que vai ser o ponta de lança titular. Nós temos nas segundas linhas o Aguirre e o Carlos Eduardo. Na teoria isto deve ser o suficiente, até porque o Carlos Eduardo vem de uma época a marcar 13 golos na segunda liga, portanto acredito que vai ter oportunidades este ano que ele não teve na época passada, até porque passou a ser o terceiro ponta de lança na hierarquia. O Aguirre, acho sinceramente que é um jogador curto para a posição, eu acho que seria melhor emprestar o jogador, mas se o Gil assim não entender, tem aqui 3 pontas de lança, em princípio a posição também fica fechada, apesar de eu ficar ainda um bocadinho reticente sobre a qualidade dos 3, acredito que o Gil não vai ao mercado para conseguir um ponta de lança. E para concluir rapidamente, quais são os objetivos do Gil para a próxima época? Eu acho que é fazer uma temporada muito mais tranquila do que esta, e na minha opinião acho que seria bom terminar na primeira metade da tabela, porque nós temos condições e estrutura para isso, o clube tem evoluído muito mesmo fora do campo, e é um bocadinho pena nós termos essa evolução fora de campo e dentro as coisas não andarem ali um bocadinho estagnadas. Até é curioso porque nós tivemos aqueles anos em que regressámos à primeira, que culminou com a ida à Europa, com fora de campo o Gil estava completamente estagnado. E agora o papel inverteu-se, nós temos evoluído muito fora do campo e dentro do campo as coisas têm estagnado um bocado. Temos feito épocas um bocadinho abaixo da expectativa, digo eu, porque temos acabado sempre ali entre o 11º, o 13º, o 14º, sempre na mesma média pontual, de 34 a 38 pontos. Espero este ano que o Gil consiga fazer mais de 40 pontos, já seria bom, e acabar na primeira metade da tabela, porque acho que temos condições para isso. E sobretudo não sofrer, esperar que a manutenção já a 5 jornadas do fim já esteja ali garantida ou muito encaminhada e não andar ali durante metade do campeonato quase a rondar os lugares de descida ou o lugar de playoff. Espero que o campeonato seja o mais tranquilo, não peço mais nada, não peço ida já à Europa, não peço isso, só peço um campeonato tranquilo, que é o que acho que toda a gente em Barcelos pede, e na taça fazer o melhor possível, como é óbvio, sempre. Isso às vezes é preciso mais sorte do que qualquer outra coisa no sorteio, são coisas que não controlamos, mas esperamos que seja uma época tranquila e de sucesso aqui em Barcelos, porque é importante e sobretudo, acima de tudo, não descer de divisão para este progresso que nós temos feito pouco a pouco nos últimos 6, 7 anos não vá por água abaixo. Esperamos que o Gil tenha uma boa época. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer falar contigo. Espero que o Gil, como já tinha dito, tenha uma boa época. Que tu continuas com o teu bom projeto do Gil Vicente Info no Xixo no Instagram, que eu recomendo que vocês seguem. E ficamos em contacto. Muito obrigado a todos e até a próxima.